gradual acontecendo em termos de comportamento que eu queria compartilhar. Em função de ter o diário, e aqui eu acho importante dizer que diário não é caderno, né? Tô abrindo aqui o Caderno, e não é que tu não possa usar o diário também para fazer anotações, não é isso. Mas, quando tu tá escutando uma aula, uma palestra, e tu vai anotar para lembrar de pontos, é uma coisa legal. E existe um outro processo, que é o processo de diário, que é o quê? O que está acontecendo comigo enquanto isso, né? Enquanto eu escuto. Então, o estudo interno, né? O que está acontecendo comigo? E eu sou adepta ao diário, eu gosto já de fazer isso, então eu vou escrevendo e eu me faço uma pergunta. Quando eu não estou presente, onde está a minha mente? Essa foi a pergunta que eu estava me fazendo. Bom, aí, confissões aqui. Confissões de uma filha. De uma filha da mãe. Aí, dia 1. Positivamente, gente. Dia 1. Anoto aqui. Julgamentos e críticas. Só tem gente perdida aqui. Eu sou mais uma perdida. Será que vou estar velha e perdida e ainda cantando? Sim, porque a faixa etária também, eu acho que era acima de 35 anos, né? A maioria das Tinha uns pessoas. jovens, mas tinha bastante senhores, né? Tinha. Aí a outra aqui, ó. Minha mãe só fica na internet. Que inferno este Instagram e etc. Então eu estava crítica em relação à Rosa ali. E o outro ponto que eu também estava fazendo é eu ficava organizando a vida. Vocês devem perceber como é que é isso. Então a pessoa está lá ensinando uma meditação e eu estou dizendo, claro, sim, vou praticar quando voltar em casa nas terças, vou ensinar para fulano de tal essa técnica, vou não sei o que no futuro. Então inventando coisa na minha cabeça. Então dia 1 era isso que estava se passando, né? Isso era o resumo, assim, do que estava na minha mente. E quando tu faz o exercício, o objetivo é observar e ponto. Não é fazer um plano de como mudar e etc. É simplesmente a observação mesmo. Mas é interessante, né? Vocês sabem que eu tenho essa tendência de ir avaliando pelos estudos de cérebro o que aconteceu no primeiro dia. Tu ainda estava muito plugada na tua realidade. E boa parte dessa realidade são eventos que já aconteceram, criando coisas no futuro, analisando, julgando o que está acontecendo, eu conectada nas redes. E isso o tempo de vigília passando. E demora um tempo para tu dizer, não, agora eu estou aqui e agora, observando e sentindo o que está acontecendo. Existe aquela coisa que eu falo, né? É o falatório interpretando absolutamente tudo. Não é deixando, às vezes não deixando tu experimentar tudo que tu tem direito. E esse experimento, que tu falou um pouquinho antes, que ele transborda quando tu começa a se entregar e ele precisa sair, ele sai em forma de lágrimas, né? Porque é uma expressão natural, assim, de quase êxtase, né? E de ampliação daquilo que está acontecendo. É um dos sentimentos mais fantásticos e raros também, porque a gente não tem no cotidiano. A gente precisa parar para ter isso. E olha quantas camadas que tu escreveu que a gente precisa passar. Com certeza. E, bom, deixa eu continuar só os dias aqui para contar para vocês. Então, isso foi o dia 1, né? Os julgamentos, as críticas, organizando. E era bastante, né? Era frequente. Enquanto o Krishna estava cantando. Enquanto tu tá lá, né? E aparentemente tu tá super entregue. E tu tá, de certa forma. Mas dentro de ti tem ali os hábitos mesmo, né? Os hábitos mentais. E aí, no segundo dia, eu já escrevi, né? As críticas estão mais leves. Elas não geram desconforto. E eu acho interessante isso, né, que eu escrevi exatamente essa frase. Elas não geram desconforto. Porque uma coisa é quando tu tá crítica e te incomoda, né? Tu tá crítica e aquilo tá te incomodando, tu critica alguém e tá te prejudicando junto, né? Porque não é só um comentário em relação ao outro, mas um sentimento que tu tá construindo. Sim, e tu te lembra... Que deve ter o dia que eu te dei um tapa na cara, deve ter sido o dia que ela me deu um tapa na cara, que era pra eu acordar por causa do celular, mas eu tava ali, né? E aí, no segundo dia, quando uma mulher que... Eu olhava pra esquerda, tava ela me olhando com uma cara assim...
Digo, o que será que ela me olha tanto? Mas estava tudo bem. Quando essa pessoa ficou na minha frente e tapava a minha visão, eu queria matar essa pessoa. Eu comecei a entrar naquela ideia. Olha, uma coisa assim, ó. Aí que tu começa também a te dar conta como tu perde um instante por coisas muito bobas desse falatório. Imagina eu dizer, por que ela está sentada em cima dessa almofada? Olha a altura dessa mulher. Ela aqui na minha frente. O que é isso? Eu queria matar aquela mulher. E eu estava lá, na Carolina do Norte, atravessei os Estados Unidos para ver o Krishna Das. O Krishna Das estava na minha frente e eu estava focada na mulher sentada na minha frente, a cara dela, a almofada dela e o quanto ela estava me atrapalhando. E aquilo produzindo, sabe o quê? Estresse em mim. Não, eu divido contigo disso, entendo exatamente o que tu tá falando, porque era o que estava acontecendo mesmo comigo também. Mas eu acho tão importante quando tu começa a se dar conta. Porque só de perceber, tu já nota quando vem o próximo pensamento desse tipo e já te percebe. Olha, tô deixando de estar aqui, tô deixando de estar presente porque eu tô nesse falatório. E volta, né? Então, tu só consegue voltar se tu tem consciência, se tu tá iluminando isso, né? Tem uma frase que diz, Deus está a um pensamento de distância. Na ausência desse pensamento, ali está, né? Então, tem que tomar cuidado mesmo, tem que olhar, tem que estar atento. Então, no segundo dia, as críticas existiam, mas elas não geravam o mesmo desconforto. Eram comentários e tal. No terceiro dia, eu escrevi assim. Tô vendo o comprometimento que a minha mãe tem com os seguidores e com as pessoas que ela ajuda. Aí ela estava em conexão, em contato imediato com a realidade, com o fato. Olha, e eu não preciso dizer pra vocês que nesse dia eu tava abraçando as pessoas, querendo tirar foto com os perdidos que eu tava dizendo que eram antes. Mas olha só que eu acho isso muito interessante, porque é o poder de uma determinada prática, o poder da tua consciência, né, da tua observação, e acontece naturalmente se tu permite, né? Então, tu começa a perceber que apesar de eu e a minha mãe, a gente tem uma relação super boa, a gente tem sintonia, né? Mas até despertar essa conexão, até isso, às vezes um processo vai auxiliar ou não. Eu lembro nesse mesmo dia aqui que a gente deu uma música que eu realmente sempre me emociono muito. Tu também se emocionou e a gente se deu um abraço, assim. E foi um abraço, Intenso. assim, foi intenso. A gente estava Inteira emocionada, mesmo, a gente né? estava ali. Tava E é ali. isso, assim. E eu escrevi isso também, porque uma das coisas que eu também fiz no diário foi escrever os momentos marcantes. E um foi esse. A gente se deu um abraço e se conectou de verdade. Porque se conectar de verdade não é um botão que tu aperta, não adianta querer só, né? Existe algo que propicia aquilo, e aquilo aconteceu. E quando tu se dá conta que está acontecendo um momento importante, e reconhece como importante, e quer guardar, né? Isso é especial. Então essa viagem não fica, ela é marcante ali, mas ela é marcante para sempre.